Muito bem, então, senhoras e senhores, vamos aí mais uma rodada dos nossos estudos com este quarteto fantástico que vocês conhecem, este quarteto inigualável na história do mundo. Estes vídeos ficarão para a posteridade internética, como diz o nosso homem borracha. Todos um dia verão este grupo, este quarteto fantástico dos ensinos da doutrina espírita, senhoras e senhores, do livro dos espíritos. E estamos aí com a Amanda, a Mulher Invisível, que hoje ela apareceu, senhoras e senhores. Tem Hoje ela está participando visível conosco. Estamos aí com o Babu, nosso homem rocha, aquele homem que não deixa passar nada, senhoras e senhores. Nada de misticismo, nada de Brasil, coração do mundo, nada de amém. Ramatiz e Companhia Limitada. Toca fogo nesse Ramatiz, por isso que eu estou aqui para tocar fogo em todas as obras do Ramatiz, senhoras e senhores. O homem tocha porque eu vou tocar fogo em todos os exemplares do Ramatiz para Jorginho nunca mais poder ler Ramatiz. E o nosso homem borracha que se estica para todos os lados, senhoras e senhores. Ele se estica para Ramatiz, ele se estica para Lobsang Rampa, para vários místicos, senhoras e senhores. E a gente está sempre puxando Jorginho de volta, senhoras e senhores. Este quarteto fantástico só fiquem com o legítimo quarteto fantástico, senhoras e senhores. Vamos lá. Filhos, liga para nós, pelo amor de Deus, o que está atrás de você, rapaz? Bíblia é uma reconstituição artística do que era a Biblioteca de Celso em Éfeso. Conhece Biblioteca de Celso? Eu queria ir nessa biblioteca, mas eu fui. Porque eu sou um leitor inveterado, eu também estava lá lendo os pergaminhos. Inclusive, várias obras da Biblioteca de Celso, inclusive, foram copiadas para a Biblioteca de Alexandria, para o conhecimento de vocês. Amandinha vai ler tudo hoje. Amandinha. Amandinha, você podia ler sempre para nós, todas as vezes, hein? Não, por quê? Porque você, já que você se recusa a ser a nossa preceira oficial... eu troco a prece pela leitura, isso eu troco. Então, vamos lá. Pergunta 911. Nossa, ó, acertou, hein? Tô... Menina, tá ficando... Tá tomando leite de soja essa garota aí. Tô sentindo que ela largou a carne. Vamos lá. 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para a superar? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas não estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões e que o seu espírito nelas se compraz por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Resumindo, Amandinha, o que você entendeu? Então, reprimir significa que você tem a vontade, mas você não se permite. Não. Não. É que fala que não há paixão irresistível. O que falta é vontade. Porque no fundo, Amandinha, você não tem vontade de mudar. No fundo, você está na sua zona de conforto. Você não quer sair daquele negócio. Você não quer sair disso. Você gosta do ambiente. Você gosta dos espíritos de terceira ordem. É isso, então?
Fala, senador. Isso, então. Ô, Babu, que raio de fio maluco é esse que você está esticando aí, meu filho? É o brinquedo do gatinho. Aí, ó, a Covid prolongada aí. Fale, senador. Fale, senhor senador. Então, aqui, quando ele fala assim, eu quero, é que a pessoa, aquele tipo de pessoa que chega no domingo assim, amanhã eu começo a dieta. Amanhã eu começo o regime. E chega na segunda-feira e não começa nada. Ah, não, deixa para segunda-feira que vem. Aí chega na segunda que vem, de novo. E assim vai. Então a pessoa só, vamos dizer assim, manifesta da boca para fora as coisas. A pessoa, na verdade, não se mexe para fazer coisa alguma. Não há paixões irresistíveis aqui na Terra. Que o homem pode falar, não, mas o negócio é mais forte que eu. Não, a sua vontade que é muito débil. Ah, tá. A vontade que é... A sua vontade é que é fraca. Que tem a capacidade, mas não... É que no fundo, a gente gosta da safadeza, entendeu? A gente até pode achar que ela não é legal, mas a gente gosta da safadeza e fica nela. Aí bota a culpa olha, bem que eu tento, olha, eu gostaria de mudar. Mas no fundo a gente gosta do modo que está. A gente não quer mudar. Muitas vezes a questão é que a pessoa quer dar uma satisfação para os outros, né? A pessoa, na verdade, gosta daquela situação. Então, é cômoda, prefere ficar naquilo lá. Se a pessoa realmente quer mudar, a pessoa muda. A pessoa tem condições de fazer. Não existe nenhum tipo de vício ou de paixão, seja lá o que for, que seja insuperável. Basta querer. 912. Qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? Praticar o desprendimento. Ou seja... É a mesma coisa que a abnegação? No meu tá a abnegação. A abnegação é desprendimento. Né? É a mesma coisa. Ou seja, desprender dessas coisas materiais, seja do videocassete, seja do vinho, seja dos livros do manual do Tio Patinhas. Seja dos livros que já leu e deixa ele aí, não empresta para ninguém. Né? É verdade. Biscoitinho aqui. Você já leu, para você ter alguma crítica razoável, o Lubzang Rampa que eu te passei, né? Ah, sim, tô brincando. Mas deve ter uns aí que você guarda 7 chaves. Mas você já leu ou não? Ainda não, confesso, ainda não, mas eu vou ler. Tá na fila, fila. Porque você não pode ouvir a crítica dos outros, e eu não vou dizer quem está falando mal do Lubzang Rampa, sem você ter uma noção, entendeu? Porque você acredita nessas vozes dissonantes e você ainda não leu. Você tem que ler o Lubzang Rampa. Toca fogo. Lembre-se que do George Orwell começou assim. Lembre-se, olha, todos os animais são iguais perante todo o grupo. Alguns animais são mais iguais assim, as pessoas não vão lendo, não vão tendo essa amplitude, daqui a pouco os porcos tomam o poder. Algumas coisas você ignora. Muita coisa desse mundo. Mas fale, senador, fale você desse... Não, numa outra tradução aqui, ele fala assim, praticar a desambição. Desambição. Desambição, é interessante. Então, aqui ele pergunta, qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corpórea? Ou seja, o que a gente faz para a gente se desapegar das coisas materiais? É isso, é justamente praticar o desapego. É você não achar que a matéria é algo muito importante, mais importante do que qualquer outra coisa. Então é isso.
basta lembrar o seguinte: todo mundo vai morrer. Tudo que você acumulou vai ficar aqui no mundo. Então, para que você está acumulando um monte de coisa que não vai servir, muitas vezes, não vai servir para nada, nem para ninguém? Eu pagando as contas já está tudo certo. Tô feliz. Não, o Jorginho quer ganhar na Mega Sena. O Jorginho quer ganhar na Mega Sena. Sim! E nós assim, que participamos também. O fim de vida material um pouco mais tranquilo, entendeu? Mas aí eu vou distribuir o dinheiro para todos os meus amigos. Digamos assim, cada amigo meu vai receber R$1 milhão, entendeu? Olha que legal. Mas também vocês podem praticar o desapego não aceitando. Não, eu vou aceitar. Terceira ordem. Vou aceitar. Gostei, ó. Espírito que começa a mudança se assume assim. Não, eu quero dinheiro mesmo, eu ainda preciso dessa grana. Tá vendo? Vai, senador, começa essa parte, ó. O egoísmo. 3. Item 3 do egoísmo. 913. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Babu, dá os vários exemplos aí de egoísmo. Para eu ver se eu estou praticando. Madia, você não é egoísta. Fica tranquila. É que o egoísmo tem 1000 facetas nessa vida. Sim. Egoísmo é falar para você, como é que diz, é o mal de todo, é o cerne de todo o mal, é que ele apresenta-se por 1000 facetas. Ele é um bichinho extraordinariamente liso. É baba de quiabo. Baba de quiabo. Ai. Vamos lá, pessoal. 914. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Na escola é isso, ó. Instituições humanas. Vai desde uma escola a uma a escola é o berço, né? A escola a gente aprende desde o início que a gente tem que competir, que a gente tem que ser melhor que o outro. Mas o Babu, eu acho que o grande problema aqui do egoísmo, porque a nossa escola, ela mudou muito de fazer a pessoa ter conhecimento para simplesmente ficar acadêmica mesmo. Mas eu vejo aqui um grande problema em relação à religião, porque a religião, ela não esclarece as pessoas das coisas espirituais, ela esclarece sobre salvação. E para se salvar, você tem que ser egoísta, porque você tem que pertencer a um grupo que vai ser salvo, entendeu? Eu acho que o grande problema aqui na verdade, é a religião.
E olha, eu falo de todas elas, entendeu? Digamos assim, das nossas religiões antigas, quando nós já vivíamos em outros tempos aí, porque se você era de uma cidade que dependia de um Deus específico, aquele Deus, em função, era o superior a todos. Só se você amava aquele Deus que você estaria equilibrado, né? Quer dizer, a religiosidade nossa, ela foi trabalhada para ser egoísta, para você ser salvo se você pertencer a um grupo. Mas isso nasce do nosso mau entendimento de religião, que antigamente, lá atrás, a gente tinha aquele culto do fogo, a gente achava que os deuses só estavam para nos servir. Então já começa com uma ideia totalmente errada de... E aí depois os homens, que nem assim, quando pede para reformar instituições, porque o homem torto do que é, em qualquer lugar que ele entra, ele vai entortar tudo. E a religião, querendo ou não, você tem pessoas que não são religiosas. Você tem muito ateu, você tem pessoas que nem praticam religião. Um fala que é católico, o outro fala que é protestante, mas assim, vivência mesmo, nada, né? Então, mas a educação é uma base para todos ali, né? Isso, a educação, praticamente todo mundo passa por educação. Tem muita educação moral dos pais também. Mas, Babu, quando a nossa religião, né, era feita junto com a natureza, tipo aqueles trabalhos mais celtas, ou um trabalho mais, digamos assim, hinduísta, mas quando ela foi ficando muito mais cristalizada no conceito de templo, de sacerdote, né? Principalmente, ela começou a ficar realmente, digamos assim, bem marcada por esse egoísmo em relação ao judaísmo mesmo, porque se há uma doutrina que faz você se firmar numa instituição e considerar que aqui é o mais importante, nossa, os fariseus eles fizeram da religião realmente uma instituição de educação para o egoísmo. Mas é isso que eu falo, Jorginho. Essa ideia de religião, de você pertencer, já nasce da ideia lá de um Deus que só o meu Deus é mais poderoso que o Deus de Roma, ou o Deus de Atena. Então, uma das coisas que a gente fazia para a guerra era sempre essa coisa em relação ao Deus. O nosso amigo senador, que é historiador, então sempre teve muito essa marca de Deus. Assim, ó, o meu Deus é mais importante, é mais forte que o seu Deus. Então você sempre teve essa... Antigamente não se chamava religião, chamava os cultos ao Deus, né? Tanto que uma das ideias lá atrás, para você vencer uma batalha, e Atenas ou Esparta, acho que é um desses dois aí, que os caras, qual que era a artimanha? Era ir lá roubar o Deus do outro. A estátua ou alguma coisa que eles cultivavam na cidade. Para você ter ideia dessa importância que essa visão torta que sempre teve. Aí depois, o pulo de achar que só uma religião salva, vem com essa ideia que o meu Deus é mais forte que o Deus do outro, que vai vencer a guerra, foi porque o Deus do outro é mais forte. Fale, senador. Eu não entendo isso aqui, necessariamente tem a ver com religião. Isso aqui tem a ver com o conceito do que é certo e o que é errado. Isso aí está em todas as civilizações do passado. Né? Então, aqui quando ele coloca assim, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menor valor às materiais. Então, vamos dizer assim, a nossa época atual, ela é muito centrada em coisas materiais, por causa de tecnologia, por causa do poder aquisitivo. Então, o sistema econômico nosso hoje, que é o capitalismo, como ele fala aqui, ele excita as pessoas a sempre querer mais. Né? Você vai trabalhar numa empresa, você é sempre ali, o que chama lá de assédio moral. A pessoa está em cima de você ali, exigindo o máximo para você, para a empresa ganhar o máximo. Então causa todo esse tipo de desequilíbrio, inclusive emocional e de saúde nas pessoas. Né?
reformar instituições humanas. As instituições só serão reformadas quando o homem estiver reformado. Porque nenhuma instituição será reformada quando o homem permanecer nesse estágio moral ainda atrasado. Então, esse papel não é só da religião. Eu vejo assim, inicialmente, o papel é da família. A família, quando cria a criança, desde o nascimento, a infância e tudo mais, muitas vezes a própria família incute na mente das crianças uma postura egoísta. Então, começa na família, depois vai para a nossa sociedade hoje. Então, é preciso realmente reformar primeiro o ser humano, para depois aí as instituições serão, por consequência, reformadas. Mas, Claudinho, quando a gente lê aqui, ó, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, a espiritualidade, ela não vem da educação formal. E a educação formal, seja da família, da sociedade, ainda se baseia no sentido de você ter não é um domínio, mas um direcionamento, uma certa moral que a religião comum dessa sociedade dá. Então, quando você fala que você não vê como religião, eu acho interessante, porque as coisas espirituais, ela não vem da educação da família, ela vem de quando a religiosidade te desperta para isso. Senão, não, Jorginho. Assim, porque não, Jorge, os antigos filósofos, Sócrates. Mas, por exemplo, a escola não vai te falar de religiosidade ou de espiritualidade, mas ela ainda, antigamente, por exemplo, no meu tempo de ginásio e de primário, alguns professores faziam que você rezasse o Pai Nosso. Quer dizer, Jorge, mas nem por educação tem uma força egoísta da religião. Não, Jorge, porque essa ideia de espiritualidade não é de pertencer à religião. Espiritualidade é a convicção de cada um. Ó, existe alguma coisa depois da morte? Isso aí é convicção. Você não precisa ser religioso. Basta ver os índios antigos. Eles não tinham religião, mas eles tinham crença em algumas coisas. Então, espiritualidade não está ligado com o ensinamento de igreja. Tanto que eu estava falando, os filósofos antigos, Sócrates, era tudo espiritualista, porque eles acreditavam em alguma coisa depois da morte. Então, essa leitura que tu faz de a espiritualidade, a religião, não está ligado com religião. Espiritualidade é convicção íntima. Existe alguma coisa da morte? Existe. Aí começa a debandar, e as pessoas começam a debandar, vou para o catolicismo, vou para aquele lugar, mas você aprende em filosofia, você aprende por intuição essas coisas, então não está ligado propriamente a uma religião. Essa ideia de você estar ligado à espiritualidade mediante uma religião é aquilo que as religiões cristãs e o catolicismo incutiram na mente por séculos das pessoas, que você só pode chegar a Deus através da religião. Isso é o conceito que nós já falamos do heteronomia. Uhum. Você tem que estar ligado a uma religião para se ligar a Deus. Não precisa de religião. Não precisa. Fala aí, Amandinha. Não, só nada a declarar. O que você pensa disso, Amanda? O que você pensa? disso? Mas é por isso, gente. Mas é exatamente isso. Os grandes saltos fora desse quadrado foram chamados ateus, heréticos, tal, que conseguiram sair desse tipo de parâmetro e de pensar um pouco além da caixa. Mas se você, digamos assim, não desperta isso nos seus, ou não procura buscar no grupo social esse pensamento de espiritualidade fora da religião, fora de um foco, esse egoísmo religioso, ele trespassa o tipo de, digamos assim, até de economia. Porque você pensa bem, nós viemos de uma cultura onde a religião ela dominava desde o poder temporal,
o poder absolutista, até o poder econômico. Ou seja, o nosso modelo de capitalismo de se funcionar em cima disso ou seja, o mundo material tem tanta importância, se você fizer bem, você vai para algum lugar ou vai para outro, mas não te dá uma responsabilidade. Então, a espiritualidade, as coisas espirituais é quando você sai fora desse tipo de pensamento comum. E isso, Ô, Jorge, é o que o senador falou, é que antigamente... A grande maioria não faz isso. A Igreja Católica, nessa época que você citou, o pessoal pensou fora do quadrado, eles não aceitavam essa ideia, porque antigamente não era isso, a religião não dominou sempre. O catolicismo não foi a pedra que iniciou a humanidade. Longe disso. É que quis colocar todo mundo dentro do quadrado, e as pessoas não aceitaram. Eu falei assim, não, vocês estão falando para mim ligar a Deus, eu tenho que pertencer a uma religião. Isso está errado. E isso foi uma época de um poder, mas antes dessa época não tinha nada desse negócio de religião. Os homens sempre pensaram o que aconteceu nessa época de religião, que era aquilo assim, você tem que pensar assim, senão você está fora. Então, sempre tem pessoas, em toda a época, que não aceitaram isso. Assim, a verdade não está aí. Tipo, essa questão de espiritualidade não está ligada à religião. Porque antes de existir religião, tinha essa coisa íntima. E os espíritos, o livro dos espíritos, falam contra essa ideia de Deus, essa é uma coisa íntima do espírito. Ele sabe que existe alguma coisa. Então, quando você denomina, mas o pessoal lá de trás domina, é porque alguma instituição tentou falar assim, eu quero dominar vocês e você tem que fazer isso aqui, andar que nem do jeito que eu quero. Os caras dizem assim, não, isso está errado. Porque antes de você, o pensamento era solto. Mas aí é que está, Babu. Claudinho, hoje, digamos assim, existe uma abertura de informação que não se tinha antes. Você sair antigamente desse processo indutório de uma busca de espiritualidade através da religião, hoje você não precisa disso, hoje é diferente. Mas se nós olharmos hoje a grande maioria das pessoas, a sua busca de espiritualidade, de diferença do mundo material, ela não difere. Ou seja, tanto é que há doutrinas ditas cristãs que são doutrinas da prosperidade, ou seja, você não precisa morrer para ganhar o céu e ficar próspero, você tem que ganhar dinheiro aqui. Ou seja, chamar cada vez mais a sua cabeça para esse egoísmo, onde a matéria está tão ligado ao plano divino, que ela é tão importante quanto. A nossa visão não é. Basta ver que nós aqui sempre criticamos, inclusive, a forma como o nosso movimento hoje se processa. Digamos assim, o movimento espírita hoje, ele não é um momento de espiritualidade, ele é um movimento de espiritismo. Ou seja, ele faz que você lendo, indo no centro, tomando passe, fazendo qualquer tipo de curso, se sendo espírita, você pode morar no nosso lar. E nós sabemos que não é isso. A espiritualidade, Jorge, ela não se preocupa com isso. Mas isso é o que nós acabamos de falar até para trás, falta vontade na pessoa. A pessoa se deixa amarrar, assim, aonde que é mais cômodo para ela. É pagar uma coisa ali para me salvar? Eu vou pagar. Então a pessoa falta vontade, ela tá naquele padrãozinho dela, assim, então, ela não se deixa levar, não é que ela abre mão da vontade dela, ela é guiada por uma massa, porque ela não tem força de vontade. Claudinho, diga mais alguma coisa aí. Então, aqui ele fala assim, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Então, no futuro, as pessoas vão ser espiritualistas e não vai ter mais religião. Religião é uma coisa fadada a desaparecer no futuro da humanidade. E ninguém vai precisar de religião para se ligar a Deus. Eu estudei aí para dar aquela aula do neoplatonismo, o grande embate do Porfírio, que foi discípulo do Plotino, foi contra os cristãos, porque ele via que o cristianismo, naquela época, o cristianismo era uma ameaça à civilização que ele colocava. Por quê? Pelo caráter
autoritário que o cristianismo se tinha transformado. Então, numa proposta filosófica de vida que Jesus veio trazer, se transformou num império de consciências. Ninguém mais podia divergir, senão será morto. É só ver o que aconteceu com a Hipátia. Ela foi agarrada, despida, esfolada, esquartejada e os ossos, as partes do corpo dela foi queimada. Né? Simplesmente porque ela não se submeteu à autoridade do cristianismo. Então, nós estamos aí em rumo a um dia não ter mais religião. Ninguém vai precisar de religião. É isso E é o grande erro achar que espiritualidade está ligado com religião. Não está ligado com religião. É convicção íntima de existir alguma coisa depois da morte. Simbora. Vamos lá, 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na Terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis pouco, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante? Uma coisa que é legal, que está escrito no Livro dos Espíritos, ninguém dá muita atenção, está no Evangelho, quando ele coloca aqui, ó, lá no começo. É certo que o egoísmo é o maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, ou seja, nós terceiros. E não à humanidade em si mesma. Quando os espíritos superiores falam em humanidade, não é humanidade terrena. São todos os espíritos da Via Láctea. Todos. De todas as galáxias. Então, quando os espíritos falam de humanidade, fala desse conjunto de espíritos, não aqueles que estão confinados na Terra. Por isso que ele fala assim, ó, a humanidade em si. Aí depois, assim, ó, não tendes na Terra alguns homens que podem desprovir de egoísmo, tal. Então, para a espiritualidade, a humanidade não é aquilo que está encerrada na Terra, que está encarnada e desencarnada. A humanidade é um todo. Vou anotar isso aqui. Não, ó, mas Babu, anota aí, Amandinha. Pode falar. Já anotou aí? Mas Babu, você tem que ver o seguinte, é por isso que eu coloquei no debate anterior o seguinte, você pensa bem, nós aqui, pelo menos no mínimo nós 3 ou nós 4, não é que nós criticamos o movimento espírita, mas nós sempre, digamos assim, nos preocupamos com os rumos do movimento. Por quê? Porque ainda bem que a doutrina espírita, ela não é uma religião em si, porque é através da espiritualidade dos espíritos que nós temos essa liberdade que você falou. Ou seja, essa humanidade de espíritos, como o Cláudio colocou também antes, é em função ao seu grau evolutivo. Só que a nossa humanidade aqui da Terra, em sua maioria de espíritos evoluídos, terceira ordem, planeta de prova e expiação, para esses espíritos ainda, a ideia de uma espiritualidade de responsabilidade ainda não é factível. Ainda vai ser necessário que eles comecem a uma educação da sua moral através de uma religião, seja inclusive pelo nosso movimento espírita, que leva você a tomar o passe e a ouvir falar da reencarnação. Ainda que esteja, pelo menos ainda, de uma forma delicada e superficial. Olha, se você nessa encarnação fizer mal, na outra você vai responder, porque senão não há ainda esse despertamento, Babu.
Não, o Jorge não precisa estar ligado a uma religião, porque antes da religião, eu falei para você, existiam os índios, existiam os povos que tinham essa intuição. É que o homem fez o mercado da religião para dominar. Aí se ligou a ideia de espiritualidade com religião, mas nunca, no começo não foi desse jeito. A religião foi uma coisa de domínio, foi um poder para domínio. Por isso que assim, não é o beabá nosso, porque se a gente falar que a gente renasceu tantas vezes aqui na Terra, a gente renasceu desde os povos mais primitivos, como passou pela Idade Média, onde essa ideia tentou colar mais. Você só vai ser salvo se você pertencer a uma religião. Antes não era assim. E as pessoas estão começando a ver isso, tanto que as religiões cada vez pedem mais força. O senador já mandou umas três reportagens lá, falando desde dízimo das pessoas que acham que para ser boa tem que acreditar em Deus, a outra que está despencando os números de fé. Por causa disso aí, vai voltar ao que era antes. Por isso que vai perder esse caráter religioso. Que esse poder, esse domínio, foi de uma época que antes não era assim. Então, essa coisa é antinatural, vamos dizer assim. Essa que é, você tem que pertencer isso aqui. Isso aí é uma coisa que vai se desmoronando. Mas, Babu, esse é o grande mote da doutrina dos espíritos, da evolução da forma de pensar, da liberdade de pensamento para a ideia de espírito. Quer dizer, ainda a doutrina, ela, digamos assim, ela está a passos lentos, porque nós do movimento ainda, na sua maioria, ainda precisamos daquilo que o Cláudio coloca lá do livro a heteronomia, ou seja, é necessário que tenha um aprendizado de castigo para que você aprenda, através da punição, não fazer. A reencarnação vai te castigar. Quer dizer, a reencarnação não nos castiga, mas isso é para poucos ainda. Quer dizer, ainda vamos precisar disso. Agora, o tempo que vai levar é o que fala do egoísmo. Será que para nós ainda não é mais interessante, para a grande maioria dos espíritos encarnados, pagar o dízimo e esperar que alguém nos salve? O que é que você acha, Claudinho? Então, o Sócrates, ele era espiritualista. Ele procurava despertar as reminiscências das pessoas, que era coisa de vidas passadas. Então, com certeza, ele acreditava, ele sabia que as pessoas tinham uma vida anterior àquela atual. O que aconteceu com ele? Ele foi acusado de introduzir deuses estranhos em Atenas e corromper a juventude. Por quê? Porque ele estava indo contra, vamos dizer assim, aquela religião pagã que estabelecia certas normas que ele não estava cumprindo. Então ele foi executado por causa disso. Né? Se a gente for estudar como era a cidade de Atenas naquela época, para você ser um cidadão, não bastava você cumprir as leis. Fazia parte da cidadania ateniense você também ser um praticante da religião dos deuses daquela época. Então, quem não fazia isso não era considerado um cidadão. Poderia ser julgado como uma pessoa que está destoando da sociedade. Se for comparar, não é diferente do que hoje acontece lá no Afeganistão. Lá no Afeganistão, se você for contra a religião que está dominando lá agora, a doutrina que está dominando, você é morto. Naquela época, em Atenas, era a mesma coisa. Você tinha que ser uma pessoa praticante da religião daquela época. Ele não era. Ele, na verdade, estava tentando despertar as pessoas para se libertar desses conceitos. E o que aconteceu com ele? Foi executado. Essa questão da gente preferir algo assim para salvar a gente, seja um dízimo, ou seja, só ir na centro espírita, que nem apareceu o movimento do centro espírita hoje, por que o pessoal quer o presencial? Porque em casa não lê. Se lê, é besteira.
Aí deixa eu lá ouvir palestra. É a coisa mais cômoda, mas isso não é problema de religião, isso é problema nosso, que quer a salvação do jeito mais cômodo possível. É a falta de vontade de querer evoluir. E isso é muito mais gritante nos espíritas, que acham que aí no centro espírita colocar nome na caixinha de vibração e participar de alguma atividade mediúnica, trabalhar, tô salvo, fiz a minha parte, tô ligado com a espiritualidade maior, sou um trabalhador de última hora. É um pensamento muito tosco esse negócio. Então é a falta de vontade nossa, é o nosso atraso moral de querer permanecer na zona de conforto. Sim, Babu, mas isso nós vimos sem nenhum tipo de referência negativa a nossa amiga lá. Ou seja, para ela, aquelas conversas do Valtric, do Carlos, eram tão assim, quebradoras de pensamento, que ela precisava voltar para tal do conhecido, senão ela ia ficar perdida. Ou seja, de alguma maneira, há espíritos que tem que ser a conta-gota. Se você tira com muita violência e a pessoa não está preparada para pensar ou não quer pensar, ela vai ficar... Você lembra aquela vez, né? O Valtric falou, e ela falou assim, mas você lembra disso? Mas o horóscopo... Mas aí que tá, mas é vontade dela, é a zona de conforto dela. Não é que ela não... Esse negócio de não querer pensar é problema das pessoas. Não é que a pessoa não pode evoluir, que é travada. Não, é problema da pessoa. Eu quero acreditar naquilo que é mais cômodo. Isso aqui, eu não... O Kardec escreve isso muito bem na Revista Espírita. Tem muita gente que se pega as coisas e não gostava do espiritismo, porque, tipo assim, via no espiritismo uma ameaça que ele tinha que se mudar a si mesmo. Então a pessoa não quer... Essa é a situação. É por isso que eu falo, os espíritos estão tudo nessa aí, não quer estudar espiritismo, quer ficar só ali, alguém falando alguma coisa na frente e tô bem. Mas o grande problema é esse, é da nossa mediocridade de não querer ir para frente. Não, me deixa no horóscopo aqui, me deixa aqui tomar o passe, porque eu tô bem. Então não é problema de regra, é problema nosso, falta de vontade nossa. Por isso, Babu, aqui, quando fala que à medida que os homens se esclarecem sobre coisa espiritual, é o que você falou, acabou de terminar de falar aí. Bacana mesmo, repita, por favor. Ou seja, é você buscar o autoconhecimento de si mesmo. Porque se a gente não depender de nada de ninguém. Se a gente vai procurar uma igreja qualquer, uma religião qualquer, porque a gente acredita em alguma coisa, isso é um sentimento íntimo nosso. Porque, assim, desde o começo da humanidade terrestre, o homem tem esse sentimento de alguma coisa. Se a gente vai procurar, a gente procura, tipo assim, os produtos que o mercado tem para oferecer. E aí que está a nossa preguiça. Não, vou nesse aqui que é mais cômodo para mim. Aí que está o grande problema da situação. Claudinho, diga lá, meu filho. Aqui, só comentando aqui, quando ele pergunta se ele diz assim, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, o que ele responde assim, não é inerente à espécie humana. É devido à inferioridade de vocês. Então, quando ele pergunta se é inerente à humanidade, o que na pergunta ele está afirmando? Que o egoísmo faz parte da espécie humana, ou seja, é algo que é indissociável da espécie humana. O que ele está colocando aqui? Não. Que não é. Não é. O egoísmo existe pelo fato de vocês serem inferiores. À medida que vocês deixarem essa inferioridade, o egoísmo desaparece, porque ele não constitui parte do ser humano o egoísmo. Ele é uma chaga, é uma doença. Então, vai ser extirpado um dia. 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece excitá-la e mantê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Quanto maior o mal, mais se torna horrível. Será preciso que o egoísmo cause muito mal para fazer compreender a necessidade de extinguir. Quando os homens tiverem se libertado do egoísmo que os domina, viverão como irmão.
não se fazendo nenhum mal, ajudando-se mutualmente pelo sentimento natural da solidariedade, então o forte será o apoio, e não o opressor do fraco. E não se verão mais homens desprovidos do indispensável para viver, porque todos praticarão a lei da justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. 2057. 2050. Tá essa aqui, vamos ó, tá batendo na porta. Né? Vamos estar vivendo essa realidade aqui, ó. Tá falando isso, 2057, tá batendo nisso aqui, ou seja, a gente vai experimentar muito mal ainda. A humanidade ainda não causou tanto egoísmo ainda. Cara, mas 2057, Babu, só você e a Amandinha estarão aqui para ver isso, porque eu e o Claudinho não estaremos mais. Ele leva o Claudinho no prédio junto com ele. Então achar que... Não, porque ele não quer ir sozinho. Ele não quer ir sozinho. O Claudinho está chegando aos 60 anos. Claudinho está chegando aos 60 anos. Em 2057, ele vai estar com a idade do Divaldo Franco, 94 ele tá anos. Longe ainda, ele falou. Né, Claudinho? Estou longe ainda, muito longe. Então, a gente pensa ainda que a gente já viu de tudo, de egoísmo ainda, de crueldade, ainda tem mais ainda, que pode ser o tema do nosso próximo sábado, esse negócio de gerações que a gente vai debatendo aqui. Exatamente. Que eu peguei à luz o que quer dizer isso, e é algo que eu já falei aqui já, o que é essas gerações. Mas aí que tá o grande problema, de achar que tudo vai se resolver em passe de mágica. 2019, 2050, vai esse tempo ainda. Porque uma geração de espírito, como que... Vou falar para vocês. O que é uma geração? Vamos colocar 100 anos. É a geração dos anos 80, anos 90. Né? Aí você pega ali 100 anos dessa geração. É uma vida. Uma geração, quando Kardec e os espíritos colocam, é essa geração do desenvolvimento de um espírito. Então, vários espíritos vão ter que reencarnar novamente, porque a gente está saindo de uma infantilidade, de uma adolescência, para a gente entrar numa maturidade espiritual, o espírito em si. Então, isso vai caminhando. Então, aí vem a ver com esse momento que a gente fala de transição. Então, quando fala de geração, é aquele espírito, vamos falar assim, aquele espírito que viveu a época de Kardec, é uma geração. Eles receberam, já estavam preparados para receber a doutrina espírita, já era um pouco mais maduro. Essa outra geração que veio depois não é tão madura. Então ela vai vivenciar isso, vai amadurecer um pouco e daqui a pouco ela volta de novo um pouco mais adulta. Então, gerações de espíritos. Que o espírito pega essa geração, depois eu explico melhor. E essa geração de espírito é esse desenvolvimento espiritual de cada um. Sim, porque Babu, apesar das pessoas falarem assim, né, que nós somos uma geração que ouviram falar do espiritismo porque a gente nasceu depois do advento. Mas a grande maioria de nós já ouviu falar de espíritos, de mediunidade, porque a grande maioria de nós aqui deve ter reencarnado como celta, como budista, e outras religiões que trabalhavam essa espiritualidade reencarnacionista de maneira diferente. Quer dizer, eu não posso afirmar que eu estou ouvindo falar de reencarnação agora, porque eu renasci nos anos 50, já depois da doutrina espírita, não. Ou seja, a nossa maturidade de entender essa visão de autoconhecimento, como você acabou de falar, ou seja, a nossa espiritualização, ela é um autodomínio de si mesmo, a grande maioria realmente ainda não tem. Mas uma boa minoria de que está nessa geração já ouviu falar de reencarnação, mesmo sem nunca ter sido espírita. Essa não é a primeira vez que a gente escuta falar de reencarnação. Mas, Jorge, a grande maioria das religiões das antigas é reencarnacionista. Cada um tinha um desejo. O cristianismo era reencarnacionista. Tiraram ele.
tiraram por ordem papal essa ideia de reencarnação. Então, querendo ou não, até quem que era da época ali de Cristo, depois ali, o cristianismo, o catolicismo era uma religião reencarnacionista, era uma coisa reencarnacionista. Então, a reencarnação sempre teve embutida em todas as religiões. O próprio judaísmo, ele é reencarnacionista. É que preferiu se colocar como ressurreição, mas na sua origem é reencarnacionista também. Amanda, o que você pensa disso, Amandinha? Que você que estava marcando coisa aí. Quer dizer o quê? O que você falou, Jorginho? O que você pensa disso? Eu sei que você estava marcando aí, escrevendo. Ah, não, eu estou fazendo minhas anotações, ó, aqui, estudo, riscando o livro, não tem problema, né? Tem que aproveitar os conhecimentos aqui. Claudinha agora. Então, só finalizando aqui, então, aqui ele coloca assim, para diminuir o egoísmo, que ele coloca aqui assim, a humanidade precisa sofrer muito mal do egoísmo para entender que isso é algo que tem que ser combatido. Então, vamos lá, 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro, real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. Claudinho, eu continuo lendo aqui porque é grande, hein? Agora, uma coisa que é importante aqui, a gente, até a Amandinha pode riscar no seu livro, que isso aqui é de importância. Pode falar. Ou seja, aqui, ó, o egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidade. O que eu gostei disso aqui é o seguinte: pela ideia de espírito e de reencarnação, o nome que você usa, o corpo que você usa numa encarnação, ela se perde, porque ela é apenas um ponto em várias personalidades. Porque o mais importante é o espírito, não simplesmente aquilo que você utiliza como identidade naquele momento, porque ela vai morrer. E a sua outra personalidade, ela não vai sobrepujar, mas ela vai ser somente mais um ponto. O importante é que o espírito prevalece. Isso é muito legal. Isso é muito, ou seja, a personalidade, ela é importante porque ela é a nossa identidade nessa encarnação. E nós ainda precisamos de uma identidade material. Mas o que acontece? Essa nossa encarnação, a Amanda gosta mais dessa encarnação ou da que ela viveu há 300 anos atrás? Ou, digamos assim, eu amo mais essa minha mãe do que eu amo a mãe que eu tive em outras encarnações. Ou seja, a personalidade, ela perde diante dessa imensidade. Isso eu achei muito, muito interessante do espírito colocar. Ou melhor, é o do Fénelon, né? Da resposta do Fénelon aqui.
Olha que interessante. Para nós, o importante na doutrina espírita não é a ficção de que é o Babu que reencarna, ou é a Amanda, ou é o Cláudio, ou é o Jorge. É o espírito que reencarna. Ou seja, nessa encarnação, na hora da nossa morte, essa personalidade e tudo aquilo que ela conseguiu só vai ser importante naquilo que você agregar como conhecimento. Fora isso, o que você teve, o que você deixou, o que você fez, fica para os parentes brigarem na hora do inventário. Eu tenho amigos aqui que, você pensa bem, a mãe acabou de desencarnar. Apenas uma casa já está dando uma discussão, cara. Apenas uma casa já está dando uma discussão que você não acredita. Uma casa. Você imagina a luta que é o resto. Vamos lá. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele. É conduzido a se ocupar de si mais do que os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros que, frequentemente, não são agradecidos. E, sobretudo, há aqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. Há aqueles, sobretudo, está reservado à felicidade dos eleitos. Porque eu vos digo em verdade que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Isso aqui também eu acho legal, cara. Se você não se compromete com o sistema, com o mundo, com as pessoas, você dificilmente receberá comprometimento também, porque você não cria laços afetivos de realidade. O que nós temos nessa resposta aqui do espírito nesse todo? Que ele fala assim, ó, como o Claudinho colocou, o egoísmo é uma chaga ainda do espírito ainda muito inferior, porque ele coloca assim, ó, que está muito ligado à matéria. A gente acabou de sair de um mundo primitivo, que a gente está evoluindo, está no mundo de prova e expiação. Então, esse espírito que está percorrendo esse campo ainda de um mundo primitivo, de um mundo de prova e expiação, é muito materialista. Ele é muito do tato, ele acha que ele se identifica com a matéria nesse sentido. E aí que ele fala, aí depois ele vem aqui, ó, porque o homem é egoísta porque ele vê o outro egoísta e ele acaba sendo também. Então, o grande problema para se defender é esse grande problema, que cada um só pensa em si, ninguém pensa no outro. Então, tudo no mundo é uma competição. Então, isso que é o problema da personalidade. Aí, quando ele olha, até fala assim, o que é a Terra só na Via Láctea? Não é nada. O que é a Via Láctea perto do universo? Também não é nada. Então, essa sua personalidade egoística de ver as coisas só atrasa a sua vida, porque vocês não são nada praticamente perto do todo. E a gente já chegou a ponto de achar que o universo, que a Terra é o centro do universo. Tudo foi feito só para a Terra, só para os homens que estão aqui. É só um pontinho, né, Babu? Não somos nada. Nada. Não somos nada. E menos de um pontinho quase na rebarba da Via Láctea nós somos, né? Na rebarba. Fala aí, Claudinho. Então, aqui, nessa primeira parte, aí ele fala, né, que o egoísmo é algo predominante na nossa civilização, porque a gente ainda é muito atrasado, a gente ainda é muito ligado às coisas materiais, então isso faz com que a gente ainda seja egoísta,
né, pelo atraso moral nosso. E aí ele coloca que, assim, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, à medida que forem se aprimorando, a gente vai se desapegando. Isso vai ser um processo, é um processo natural, né? E aí ele coloca aqui que, né, quer dizer, as pessoas para se defender acabam se tornando egoístas, mas que aqui ele coloca assim, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros. Ou seja, a coisa vai indo de uma tal forma que chega um ponto que realmente você precisa ser uma pessoa realmente muito desprendida para destoar da maioria. Porque a maioria é muito apegada, é muito egoísta, então realmente precisa você estar realmente muito imbuído desse desapego para poder, vamos dizer assim, começar um movimento de desapego e de libertação do egoísmo. E aí, se você realmente, vivendo nesse mundo nosso, se você realmente praticar esse desapego, maravilha. Senão, você vai continuar, pelo que ele coloca aqui, você vai continuar preso a esse mundo atrasado nosso. Eu mandei no zap aí só para vocês terem noção do quão a gente é pequeno. Vai, Amandinha! Continua aí o adendo de Kardec. Tá. Depois sou eu. Você vai até metade, depois eu termino. Tá bom. Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos. Hoje, mais do que em qualquer outra época, e não obstante o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa. Que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio. Todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, senão a todas ao mesmo tempo, pelo menos por partes, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não é impossível de resto, não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral, quando se conhecer a arte de manejar a arte dos caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências. Poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Pode deixar, Amandinha, pode deixar que eu continuo. Beleza. É um grave erro acreditar que basta ter o conhecimento da ciência para exercer-a com proveito. Todo aquele que acompanha o filho do rico ou do pobre desde o nascimento e observa as más influências que atuam sobre eles por consequência da fraqueza, do desleixo e da ignorância daqueles que o dirigem, quando frequentemente os meios que se utilizam para moralizá-lo falham, não se pode espantar em encontrar no mundo tantos defeitos. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e se verá que, se existem naturezas refratárias que recusam a aceitá-las, há mais do que se pensa as que exigem apenas uma boa cultura para produzir os bons frutos. O homem deseja ser feliz, e esse sentimento é natural.
Por isso trabalha sem parar para melhorar a sua posição na Terra. Ele procura a causa de seus males a fim de remediá-los. Quando compreender que o egoísmo é uma dessas causas, responsável pelo orgulho... Um momentinho, pessoal, calma aí. Continua aí, Amandinha. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa, em face do seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo. Então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele desejar assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Ou seja, o que a gente faz para combater o egoísmo hoje em dia? Nada. Nenhuma religião, praticamente. Nem mesmo o espiritismo se faz, é muito porcamente, porque não se compreende, se acha que espiritismo só vende cura, só vende desobsessão, só se vende passe, água fluidificada. Mas aí que uma parte que eu adoro essas coisas de apocalipse, né? Fim do mundo, vamos dizer assim. É a cara dele, cadê aquela parte que parece... A cura, aqui, ó, lá no começo, a cura poderá ser demorada, ou seja, não vai ser em 2057, não vai ser em 2100. E imagina você renovar uma ideia, porque eu falei assim, essa geração, eu até coloquei aí, do 2000, né? Crianças índigos, cristais, que todo caiu essa baboseira no mundo, o espiritismo traz essas baboseiras, você vê que elas são as que estão dando as maiores vozes no meio da internet para essas coisas de intolerância, para essas coisas. São espíritos atrasados, são espíritos ainda que vão reencarnar na Terra ainda para se melhorar. Então não vai ser uma geração, vai ser duas, assim, que vai tudo se resolver. Até esses espíritos se educarem e daqui a pouco retornarem para fazerem melhor o que estão fazendo hoje, vai demorar. É a mesma coisa que nós, a gente vai retornar, a gente vai parar naquele ponto que a gente parou. Mas, o Babu, o que eu entendo aqui disso é o seguinte, por que ela vai demorar? Porque ela é individual, ela não é uma coisa que atinge ao mesmo tempo a grande maioria, digamos assim, não é uma mudança moral coletiva. Ou seja, o tempo que eu levo não é o tempo que você leva. Agora, quando essa maioria preencher esse espaço, essa minoria vai ter que tomar uma atitude, porque ela não vai ter meios. Para nós que queremos mudar, estamos enfrentando uma maioria ainda refratária, então você sofre mais. Agora, quando a maioria tiver feito por si, essa minoria refratária, ela não vai ter mais espaço. Aí vai ter uma mudança. Não é que nem ele coloca, não é que há muitos, é que não se trata o egoísmo, que eu falei assim, a gente não se trata o egoísmo, não tem nada moral. Antigamente você tinha uma moral cívica na escola, hoje você não tem mais nem isso. Religião não fala mais de moral, só fala de salvação e de se curar de alguma coisa. Tanto que ele coloca, ó, que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência. E se verá que existem naturezas refratárias que se recusam a aceitá-las, há mais do que se pensa, as que exigem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Ou seja, precisa, se você tivesse instituições
com esse fito moral, que nem Sócrates procurava despertar, você vai ver que é refratário porque alguns são refratários, mas a grande maioria falta uma base legal. Porque, como eu falei assim, a pessoa vem para o mundo e já desde de casa, desde a escola, você tem que competir para ser melhor que o outro. Cai naquele negócio de egoísmo. A pessoa é egoísta porque está vendo o outro egoísmo. E Kardec deixa bem claro para você, se tivesse uma base de moral, de aprendizado, de discussão moral, você vai ver que há uma grande parte que falta que aceita isso, e que alguns vão ser refratários, mas é que falta uma estrutura para nós ainda. E a gente não ataca, a gente não faz nada para essa estrutura. Então, aqui a gente fala assim que se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Ou seja, não adianta ir para a escola aprender português, matemática, não é isso que é a educação que ele está falando aqui. Educação de fazer homens de bem, educação moral. Qual é a primeira educação e a educação moral que você tem quando você chega nesse mundo? Do pai, da mãe, da família. Então, aí vê a importância que é pai e mãe realmente dar educação para os filhos, porque é para a sociedade que está criando, não está criando ali para um círculozinho fechado. Então, várias vezes eu vi na jornal reportagem, uma vez com um condomínio fechado, um garoto de 15 anos pega o carro, sai fazendo loucura dentro do condomínio com o carro, bate no poste, aí a mãe chega, em vez de repreender, não, passa a mão na cabeça. Fala, não liga para essas pessoas que estão falando mal de você não, que isso aí é o pessoal ruim. É realidade, aconteceu. Faz muitos anos que eu li essa reportagem no jornal. É essa a realidade. Então, o que você está criando para o mundo, para um adolescente com esse tipo de educação? É essa educação que ele está falando aqui. Isso já começa antes. De criança, você já vê as inclinações dessa criança. Em vez de combater, não, você estimula mais a isso. Desde uma sensualidade, desde alguma coisa, você só estimula, você só dá mais vazão. Aí, depois de uma certa idade, esse negócio vai que vai. Vai ser aquele negócio que vai pingando aos poucos. Daqui a pouco arrebenta o cano e... E aqui ainda foi um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Então, só conhecimento intelectual não resolve. Sem a moral, o mundo continua uma selva. Uma selva. E quem vai fazer essa reforma moral são todos os espíritos que estão aqui ainda. Então a gente vai reencarnar, vai desencarnar muitas vezes até esses espíritos conseguir começar a atacar. Não vai ter esse... É que esse negócio de planeta prova expiação, de exilado, mexe muito com a fantasia. Há algumas coisas, principalmente num começo de planeta de prova expiação, você tem um auxílio maior. Vamos falar assim, alguns espíritos vêm aqui auxiliar mais ainda, desde a formação de um corpo a um princípio de cultura, de uma sociedade. Mas o restante, depois de prova e expiação, o mundo de regeneração, cabe a nós. Não vai ser tão assim que nem o pessoal, vão vir tantas pessoas e vão tirar tanto. Não, é os próprios espíritos da Terra que vão se melhorar cada vez mais. Não vai ter um expurgo assim em massa, que nem cai nessa fantasia espírita. Não, que Jesus vai resolver, que vai tirar todo mundo que é ruim, que vai reencarnar mais espíritos bons, que as crianças índias... Pessoal, para com essas fantasias de livros, de ficções espiritualistas no meio espírita, que são os próprios espíritos que aqui estão hoje, que aqui estiveram no passado, que vão se melhorar, que vão fazer essas reformas nas instituições sociais. Não vai ter um grande colapso que vai sair metade e vai vir outra metade super boa. Esquece as fantasias. É isso aí. A gente vai parar aqui? Paramos aqui.